A palavra no grego aqui utilizada para falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco é a mesma palavra no grego utilizada pela atitude de Maria, aquela irmã de Marta e Lázaro. Quando Jesus entra na casa de Marta, Maria era uma mulher, e mulheres não têm a oportunidade de ouvir a palavra dos mestres. Só que como Jesus entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, e começou a ministrar, era uma oportunidade raríssima que ela tinha, que outro momento da sua vida, ela poderia ouvir as palavras do Senhor tão de perto, assim como nós estamos aqui nessa noite. Então Marta, atarefada, cuidando daquela quantidade de pessoas que estava na sua casa para ouvir o Senhor, o texto vai dizer que ela está ali atarefada. Jesus vai dizer: Marta, você está atribulada, está angustiada de espírito. E ela vai estar indignada com Maria, porque o texto vai dizer que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Veja, o texto diz que Maria quedava-se. A colocação no grego, ela é essa: quedava-se, caiu depressa, desceu rápido demais. É isso que significa. Agora veja, não é coincidência que a mesma expressão do grego para Saulo seja a mesma em Atos dos Apóstolos capítulo 9. E por que a gente está falando isso aqui? Para poder deixar claro que uma conversão, uma experiência com Jesus, para ser verdadeira, para ser legítima, ela não pode ser nem por força e nem por violência, como diz a palavra. E às vezes, por a gente ler no texto, na maioria das traduções, que por ter sido cercado pelo esplendor de luz do céu, que era Jesus, ele caiu com o rosto em terra, alguém pensa que isso foi um tombo. Mas isso não foi um tombo, isso não foi uma queda não programada. Tanto é que mesmo utilizando a palavra caiu, olha o que o texto diz: caiu com o seu rosto em terra. O texto vai dizer que suas mãos estavam espalmadas no chão. Presta atenção, quem cai, cai de qualquer jeito. Cai catando cavaco, cai com o cotovelo para um lado, o joelho para o outro, cai ralado, cai de lado, cai de banda, cai se machucando. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí quando você vai olhar a expressão no original, ou seja, no grego, você vai perceber que a expressão, apesar de ter sido traduzida diferente, dependendo da tradução de cada palavra, no grego não há diferença. É a mesma tradução, que não é caiu, mas é quedava-se, que significa desceu depressa. Por que Maria fez isso? Porque ela entendeu que ela estava diante de uma oportunidade única. No caso dela foi voluntário, mas quem disse que no caso de Saulo não foi voluntário? Se uma expressão de conversão e de libertação para ser verdadeira precisa ser voluntária, se ele tivesse caído por imposição ou por impelimento, de que maneira a sua conversão teria sido verdadeira? Se é a própria palavra que admite que não é por força nem por violência, mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, o que nós podemos admitir aqui é que diante da experiência que ele viveu, a experiência de conversão, ele ouviu a voz, irmão, não foi voz de Camila não, ele ouviu a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético. Não tem como ouvir a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético, e não sentir absolutamente nada. João vai ficar estatalado na visão da ilha de Patmos no Apocalipse, quando ele ouve a voz de Jesus glorificado diante dele. O texto diz que ele vai cair como morto. Não tem como, é a voz de Jesus. E ele está vendo aquela voz se manifestar por intermédio de uma luz que o cercou por todos os lados. Então por que Paulo vai tão depressa ao chão? Porque Deus o derrubou? Não. Quando o Senhor quer converter, ele não derruba. Não é sobre isso, eu estou falando daquilo que acontece de dentro para fora. Simplesmente Saulo foi fiel à experiência que ele estava tendo. Diante do que ele viu, diante do que ele ouviu, ele sentiu algo. E diante do que ele sentiu, ele não resistiu e desceu depressa. Algumas conversões só não se completam, não porque Jesus não se manifestou, mas porque a gente é resistente a admitir a experiência que teve diante dele. Ele não, ele vai ser fiel ao que ele viu, vai ser fiel ao que ele ouviu, vai ser fiel ao que ele sentiu. E qual é o resultado disso? Rapidamente ele foi ao chão, e agora com a cara no chão. Que posição é essa? Joelho em terra, mão espalmada e boca no pó. Se isso não é rendição, eu não sei mais o que é. É válido aqui dizer que eu não estou falando de alguém que é leigo.
Eu estou falando de um homem que é romano. Eu estou falando de um homem que, apesar de ser hebreu, ele serve toda uma guarda romana. Eu estou falando de um homem que presta reverência a César. Eu estou falando de um homem que se inclina ao Império Romano. Eu estou falando de alguém que sabe o que é reverenciar, descer. Eu estou falando de alguém que já conquistou outras pessoas e outros lugares e sabe identificar uma posição de rendição. Ele não ficou assim por acaso. Ele ficou assim para reconhecer que a autoridade de Jesus era a maior autoridade sobre ele naquela hora. Era uma maneira de dizer: eu não vou fazer nada a não ser o que tu queres que eu faça. Eu estou rendido a esta experiência sobrenatural que eu estou tendo diante da manifestação da tua voz. E ali ele ficou. Uma vez rendido, de mãos espalmadas e, como diz o texto, com a cara no chão, ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor responde para ele no cerco de luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor lhe respondeu a pergunta, porque Deus não quer deixar ninguém em dúvida. No seu processo de conversão, no seu processo de libertação, no seu processo aí do seu chamado, Deus não quer que você seja uma pessoa cheia de questionamentos. Camila, se isso é verdade, por que mesmo depois de conhecer a Jesus, eu tenho alguns questionamentos, algumas perguntas que eu dirijo a Ele, mas Ele não me responde? Talvez porque você esteja perguntando de pé. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Ele ainda nem sabia que era Jesus, mas por causa do que ele sentiu e do que ele ouviu, ele fez isso de lá de baixo, reconhecendo seu senhorio. Ou seja, primeiro ele reconheceu o senhorio da autoridade que estava sobre ele naquele lugar e naquele momento, e depois é que ele quer saber quem é. Então veja: quem és, Senhor? Ele vai perguntar isso depois de ouvir a voz de Jesus lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor vai então lhe responder: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor não tem prazer de te deixar em dúvida. Camila, mas por que ainda assim eu estou em dúvida diante de algumas coisas do meu chamado, diante de algumas coisas do meu encontro com Jesus? Se Ele tem todas as respostas, por que Ele não responde os meus questionamentos? Visto que você está dizendo aí que Ele não tem prazer nas minhas dúvidas, é porque na maioria das vezes a gente primeiro quer saber o que Ele quer da gente, para saber o quão rendido ficaremos. Na maioria das vezes, a grosso modo, para todo mundo entender, a gente está fazendo essa pergunta de pé. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu me render. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu sair do trabalho que eu estou. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para saber se eu termino esse relacionamento ou não. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para saber se eu mudo de casa ou não mudo. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para saber se Ele vai compensar de alguma forma o vício que hoje eu tenho ou não. A maioria das vezes, alguns questionamentos não são respondidos, porque não estamos querendo resposta, estamos querendo suborno. Não estamos querendo resposta, estamos querendo barganha. A gente quer saber primeiro o que a gente vai ganhar, o que Ele veio fazer, o que primeiro Ele tem a oferecer, para saber até que ponto vale a pena a gente descer. Mas Deus nos trouxe hoje aqui, debaixo de uma atmosfera profética, e eu posso dizer que sinto isso até os meus ossos, porque minhas carnes estão tremendo debaixo do temor do Senhor. Então desfrute dessa unção que está jogando por terra cadeados antigos e coisas que te prendem de viver uma rendição completa diante de Jesus. Levanta a mão direita para pegar deste poder, bota a esquerda na mesma altura, vai meu filho. No 3, abre os braços em volta dessa pessoa, segura. No 3 você vai impor as mãos sobre ela e vai dizer para ela: renda-se primeiro e pergunte depois. É 1, é 2, é 3, impõe a mão nele, vai. Impõe a... Cadê meu tecladista e meu baterista? Cadê? Impõe a mão nele ou nela e diga: renda-se, renda-se. Desce primeiro e pergunta depois. Desce primeiro e pergunta depois. Reconhece quem Ele
ele é primeiro, que ele te responde depois. Te humilha primeiro, que ele fala contigo depois. Empurra alguém de leve para frente. Vai, não acabou não. Empurra alguém de leve para frente e diga: primeiro desce, primeiro desce, primeiro desce. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você está perguntando de muito de cima. Desce. Deus não veio negociar com você, ele veio aferir a tua obediência. Vou falar de novo. Deus não veio negociar com a gente, ele veio aferir a nossa obediência. A gente quer saber, a gente tem pergunta, a gente quer resposta, mas faz as perguntas do lugar da nossa acomodação. Jesus está com uma mão estendida do lado de cá para a gente, e a gente está com as duas mãos segurando naquilo que a gente confia do lado de cá. Aí ele diz: tira a mão daí e vem para cá. Aí você diz: não, primeiro me diz, o que vai ter aí para eu saber se posso soltar aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é manter-se de pé diante do senhorio de Cristo. É não ter entendido qual foi a voz que se manifestou no teu caminho. Só que não importa quanto tempo você vai demorar para entender, não importa a que você está agarrado. Hoje Deus me trouxe aqui como profetisa dele, para dizer a você está cercado. Não importa em que você se agarrou, não importa qual é a tua desculpa justificativa ou a tua pergunta que eu ainda não respondi. É você que decide quanto tempo isso vai demorar. Se você vai usar da tua força e da tua energia para fugir do chamado que eu te confiei, ou se tu vai ficar preso entre aonde está e aonde quer chegar por não obedecer ao meu chamado no meio desse caminho. Você está entendendo que ele nem entrou em Damasco e também não está mais em Jerusalém? E tem gente com ministério aqui assim nessa noite, tem gente com a vida aqui assim nessa noite. Você já não está onde esteve, mas também não chegou aonde quer chegar. Você sabe aonde quer chegar, mas por que não chegou? Porque Jesus parou no meio do teu caminho para poder te mostrar que você não vai passar pela porta do destino do teu futuro sem primeiro reconhecer que a autoridade é dele, que o governo é dele, que a graça é dele e que ele não quer a sua metade, ele te quer inteiro. Completa para mim, por favor, Nasci. Ele não te quer por metade, ele te quer. Ele não te quer metade, ele te quer. Abre essa boca, ele não quer metade, ele te quer. Então assim diz o Senhor: ou você se rende, ou você vai ficar no meio do caminho, porque tu não volta para onde veio, mas também não entra aonde você quer entrar. Desce que eu falo contigo, desce que eu te mostro a porta, desce que eu completo a obra.